Havia um frade que acreditava que se possuísse alguma coisa que foi escrita por São Francisco de Assis, nem que fosse apenas um pequeno pedaço de papel, ele iria conseguir se livrar de uma tentação. Gostou desse tema? Então já curte esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Uma ordem não deve ser questionada. Muitas vezes, quando nossos superiores nos dão uma ordem, pensamos em questionar ou inventar desculpas para não fazer. Pensamos se tratar de algo que está além de nossas capacidades, ou até mesmo que é algo injusto. Mas cuidado! Devemos obedecer somente a quem é obediente. Quer saber mais? Então fica ligado e assiste o vídeo até o final. Hoje, em nossos estudos das fontes franciscanas, falaremos sobre os capítulos 20, 21, 22 e 23. Mas, como de costume, eu vou colocar essas informações na descrição desse vídeo para quem quiser depois acompanhar nas fontes, ok? Muito bem. No tempo em que São Francisco de Assis estava recolhido em sua cela no Monte Alverne, um de seus companheiros tinha muita vontade de ter algum escrito edificante com as palavras do Senhor anotadas brevemente pelas mãos do santo. Achava que dessa maneira ficaria livre de uma grave tentação não da carne, mas do espírito, ou que pelo menos conseguiria suportá-la melhor. Preocupado com esse desejo, tinha receio de se abrir com o Santíssimo Pai. Mas o que o homem não disse revelou o espírito, porque um dia São Francisco o chamou e disse: "Traze-me um papel e tinta, porque eu quero escrever umas palavras e louvores do Senhor que estive meditando em meu coração." Trazidas as coisas, escreveu de próprio punho os louvores de Deus e as palavras que quis. E por último, uma bênção para o frade, dizendo-lhe: "Recebe para ti este pedaço de papel e guarda diligentemente até o dia de tua morte." A tentação desapareceu na mesma hora. O escrito foi guardado e, posteriormente, ele realizou coisas admiráveis. No mesmo frade resplandeceu outro milagre do Santo Pai, pois no tempo em que estava doente no Palácio de Assis, este frade pensou consigo mesmo, dizendo: "O Pai está se aproximando da morte. Minha alma ficaria muito consolada se depois de sua morte eu tivesse uma túnica do meu Pai." Como se o seu desejo do coração fosse um pedido da boca, pouco depois São Francisco chamou-o dizendo: "Dou-te essa túnica, recebe-a e passará a ser tua. Vou usá-la enquanto estiver vivo, mas será tua quando eu morrer." Admirado de tão profunda penetração, o frade recebeu a túnica muito consolado. Mais tarde ela foi levada para a França com muita devoção. Os santos às vezes são obrigados pela força do Espírito Santo a falar coisas maravilhosas a respeito de si mesmo, quando é a glória de Deus que exige revelar a palavra ou há alguma exigência da caridade para a edificação do próximo. Foi por essa razão que a um frade a quem tinha grande estima, São Francisco contou esta palavra que tirara então de seu segredo familiar com a majestade: "Em nossos dias existe na terra um servo de Deus, por quem o Senhor não vai permitir que a fome se abata sobre a humanidade enquanto ele viver." Não tinha vaidade nenhuma, mas expressou o santo relacionamento para nossa edificação em palavras santas e modestas, aquela santa caridade que não busca o que é seu, e nem devia mesmo esconder com um silêncio inútil tão admirável prerrogativa da predileção de Cristo para com seu servo. Todos os que vimos sabemos como foram calmos e pacíficos os tempos enquanto o santo viveu, e como transbordaram na fertilidade de todos os bens. Quando temos capítulo eletivo nas fraternidades locais, é muito comum vermos irmãos sendo escolhidos para representar a fraternidade em cargos no conselho e simplesmente negarem. Não querem assumir. Se acham incapazes. São pessoas de pouca fé, que não percebem que quem capacita é Deus. E que se hoje elas acham que não têm condições, que não tem tempo ou sei lá o que, Deus vai dar um jeito. Certa vez, Francisco queria comer aipo
e o cozinheiro veio com uma desculpa. Os aipos estavam acabando, dizia ele. São raros. Mal consigo achar um de dia, quanto mais à noite. Quantas desculpas as pessoas gostam de dar para não fazer as coisas, não é mesmo? Tem gente que eu conheço que sempre tem razão, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa para os seus erros e pensam que nunca estão errados. O pobrezinho de Assis disse para o cozinheiro ir no escuro mesmo e catar qualquer erva que encontrasse pela frente, mesmo que não desse para distinguir o que ele estava colhendo. E não é que no meio das ervas que ele trouxe tinha um aipo? E São Francisco nos dá uma belíssima lição quando diz: irmãos caríssimos, cumpri as ordens sempre a primeira palavra, sem esperar que sejam repetidas. Não fiqueis pensando na impossibilidade, porque mesmo que eu desse alguma ordem acima das forças, a própria obediência tem suas forças. A própria obediência tem suas forças. Se pensarmos que não seremos capazes de realizar determinada tarefa que nos foi dada por nosso superior, façamos assim mesmo, sem questionar, sem esperar que seja repetida a ordem, mesmo que saiamos no escuro, sem saber exatamente o que iremos encontrar pela frente, como fez o cozinheiro. Pois a força que nos falta no corpo e na alma para cumprirmos a tarefa, a encontraremos na própria obediência. Quando Deus vê que estamos tentando fazer algo que talvez humanamente seja impossível, Ele vem em nosso auxílio e nos ajuda, porque estamos sujeitos à virtude da obediência. A obediência sempre foi muito cara para São Francisco de Assis. E quantos franciscanos hoje em dia são teimosos e desobedientes? Desobedecem ao Papa, desobedecem à Igreja, desobedecem à regra de vida, desobedecem aos seus próprios votos evangélicos, não vivendo a pobreza e a castidade. Mas também não sejamos hipócritas. Devemos obedecer somente a quem é obediente. O seu pároco mandou você fazer algo que você sabe que está errado? Você sabe que é antilitúrgico? Você sabe que fere a doutrina da igreja? Você sabe que vai contra o ensinamento do magistério? Não obedeça. Obedeça somente quem é obediente, e não quem é um ditador, um louco, autoritário e arrogante que se acha o dono da verdade. Jesus foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Assim sabemos que podemos obedecê-lo imediatamente sem hesitar. Os frades podiam obedecer cegamente a Francisco de Assis, porque não havia nesse mundo depois de Jesus ninguém que tivesse sido mais obediente. Aprendamos com São Francisco e sejamos obedientes, mesmo quando nos parecer impossível, pois quando algo vem de Deus, até no meio das pedras os aipos nascerão. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, ainda tem alguma dúvida sobre obedecer somente a quem é obediente? Escreva aqui nos comentários e vamos conversar mais sobre isso, ok? E quinta-feira que vem tem uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis aqui no canal com base nas fontes franciscanas. Você não vai querer perder, né? Então, se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe. Salve Maria!